Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula, né? Videoaula de Engenharia da Informação. O que vamos ter como grande tema? Vai ser justamente as diferenças entre dado, informação, conhecimento e sabedoria. E vamos ter uma jornada de entendimento explorando justamente a evolução que se tem do entendimento humano, pessoal. Muito bem. Então, essa apresentação será dividida em sessões que cobrem desde a definição dos dados, passando pela transformação desses dados em informação, até a internalização das informações que levam ao conhecimento. E, finalmente, a aplicação desse conhecimento que resulta na sabedoria, havendo também uma atividade prática para integrar esses conceitos, certo? Então, pessoal, os dados são a base de todo e qualquer conhecimento. Eles são elementos brutos que por si só não têm nenhum significado, assim, isoladamente. Então vamos explorar o que exatamente compõe os dados e como eles se diferenciam de informações mais elaboradas, ok? Então, dados, o que são dados? São fatos, cifras coletadas a partir de observações. Pode ser quantitativos ou qualitativos, e que incluem números, textos, imagens e sons. A compreensão que se tem desses dados é extremamente relevante para que se tenha uma análise posterior, tá, pessoal? Então, quais seriam as características dos dados? Bem, os dados possuem características como precisão, relevância, contexto e validade. Esses atributos são essenciais para garantir que os dados sejam úteis para transformação em dados, em informação. Tá? Então, tem que ter justamente os dados, quando eles são processados, quando eles são sistematizados, tal qual, que vão dar uma informação relevante, que vai ser útil para a tomada de decisões, certo? Para isso, você tem que ter as seguintes características que estamos vendo aí. Né? A precisão é fundamental, dados relevantes são essenciais, o contexto desses dados e, claro, tem que ter validade esses dados, tem que assegurar que esses dados serão medidos. Tem que ter confiabilidade, tem que ter aplicabilidade para objetivo maior disso, né? Ora, se você quer saber quais os contas a pagar durante um determinado período, você tem que saber a data de vencimento, qual fornecedor, qual forma de pagamento, certo? E saber qual o valor respectivo e o valor total e se a empresa tem disponibilidade para fazer os pagamentos para aquela data. Só estou dando um exemplo para vocês, né? Então, pessoal, vamos dar aqui exemplos de dados. O que é? Números de vendas, certo? Então, os números de vendas são extremamente importantes para que se tenha um entendimento do desempenho de um produto ou serviço em determinado mercado que a empresa atua. Temperaturas diárias. O que elas vão registrar? As temperaturas, o clima, vento, né? Enfim, toda uma série de dados que, compondo, vão dar
subsídio para informações. Resposta a questionário também são dados coletados, né? Que para entender a opinião dos clientes, preferências dos consumidores, registro de transações, certo? Vão permitir insights, né? Sobre comportamento de compra e padrões de consumo, certo, pessoal? Então, são aqui alguns exemplos de dados, ok? Então, como é que se faz a transformação de dados em informação? De dados, essa transformação ocorre quando os dados são processados, organizados, de forma que tenham o quê? Significado e relevância. Vamos explorar com essa transformação o acontece, né? E o que a caracteriza, certo? Então, vamos lá? Então, o que é a informação? É o resultado do processamento de dados que fornece valor, significado. Ela pode ser usada para tomada de decisões e solução de problemas. A clareza e a interpretação da informação são extremamente relevantes, né? Não há, né, informação se não tem clareza e possa ser interpretado para quem precisa dela, tá? Você não tem isso, clareza e interpretação, não pode ser interpretado, não se tem a informação, certo? Muito bem. Então, processamento de dados, o que envolve? Envolve análise, categorização e apresentação em formato compreensível. Como é que pode ser isso? Por tabelas, por gráficos e relatórios que vão ajudar a visualização dessas informações de forma que o usuário possa entender, interpretar e, com isso, fazer interpretações e comparabilidade, né, de rastreabilidade, de significância, entre outros. Tá? Beleza, pessoal? Então tá. Então, vamos dar um exemplo aqui dessa transformação de dados em informação. É a coleta de dados de vendas, que ao serem organizados em um gráfico, por exemplo, então, de um determinado produto durante um tempo numa região, certo? E nessa região você pode ver também que clientes que compraram o produto, ok? Então vai revelar as tendências, né, que podem estar ocorrendo nesse mercado e com isso aprofundar das razões que estão levando a melhorar ou a tendência de estabilidade ou uma descendência de vendas, né? Então tem tudo isso que traz informações, né? E essas informações são gráficas, são bastante visuais, permite que os gestores de vendas possam tomar decisões de como melhorar ou manter essas vendas, se é interessante manter as vendas desse produto. Outro exemplo é a análise de dados meteorológicos, que vai fornecer previsões do tempo, né? Certo? Ok? Então tem tudo isso como exemplos de transformação de dados em informação. Tá, gente? E o conhecimento, como é que ele é construído? A partir justamente da internalização da informação. O processo que se tem da conversão da informação em conhecimento envolve experiências, interpretações de cada indivíduo. Então você vai entender como isso ocorre, certo? Então vamos lá. O que é conhecimento? Então, é uma compreensão profunda que resulta da análise, da reflexão sobre as informações, né?
é uma habilidade que é adquirida, certo? E tem o conhecimento implícito e explícito. Implícito é inerente a cada indivíduo. E explícito é o conhecimento que é sistematizado, publicado, divulgado, compartilhado. Então, é uma habilidade adquirida que permite aplicar a informação em contextos práticos do dia a dia, né? Então, pessoal, qual é o processo de internalização da informação? Bem, isso ocorre quando justamente o indivíduo assimila esses dados e informações em suas experiências vividas, em suas interpretações, suas habilidades conceituais, né? Habilidades técnicas que ele tem, enfim, todo um arcabouço que ele tem de uma vida, né, de tudo que ele já tem de conhecimentos anteriores, né? Então, transformando isso em conhecimento, novas formas de conhecimento. Isso pode envolver a prática, a reflexão e a aplicação, tá? Vamos dar alguns exemplos de formação, certo, do conhecimento. Então, é aqui, por exemplo, o estudante que, ao empreender sobre química, aplica a teoria e experimentos práticos que são adquiridos no conhecimento mais profundo sobre esse assunto. Ok? Beleza? Então tá. Tem aqui uma frase de Platão que diz o seguinte: a sabedoria consiste em ordenar bem a nossa própria alma. Então, o que ele diz com isso? Que a sabedoria nada mais, nada menos é que a capacidade de aplicar o conhecimento de maneira prática, de maneira moral. É o ápice do entendimento humano, certo? Onde as experiências são empregadas para tomar tanto decisões éticas, com princípios e valores e eficazes, né? Que tenham resultado. Infelizmente, né, parte da humanidade não toma mais essas decisões éticas e eficazes. Então, elas não têm sabedoria. Tem tudo menos sabedoria. Ok, pessoal? Legal? Então, a sabedoria envolve discernimento próprio, livre arbítrio e tem que ter ponderação, equilíbrio, maturidade, tá? Ter condições de, independente de qualquer viés, aplicar o conhecimento. E essa aplicação do conhecimento pode ser em ambientes incertos, ambientes caóticos, conflitantes, certo? Então, um líder, uma pessoa que realmente faz a diferença, é aquela que tem equilíbrio, racionalidade, ponderação, serenidade e sempre vê uma melhor solução para aquele momento e construindo algo que possa possibilitar a que todos os envolvidos tenham a consciência do que deve ser feito, ok? Agregando valor para todos. Por isso, sabedoria é o ponto máximo, né, de saber, de fazer com que a integração da racionalidade com a emoção e o contexto de toda a situação venha a ser feito da melhor maneira. Tá certo, pessoal?
Valeu! Então vamos lá para a aplicação prática desse conhecimento. Bem, se refere ao uso do conhecimento, né, em situações do dia a dia, do mundo real. Né? Então, isso não apenas exige uma compreensão do conhecimento, mas também habilidade conceitual, teórica, habilidade técnica, tem habilidade no sentido de relacionamento humano, certo? E poder aplicar isso de modo a ter resultados efetivos, tá? Então, pessoal, mais uma frase aqui, esse aqui do Sérgio Ricardo, um grande pensador também, filósofo, onde diz o seguinte: saber de cabeça é ter informação, mas saber na prática é sabedoria. Então aqui nós temos aqui exemplos de líderes, né, que utilizaram sua experiência para tomar decisões que beneficiam sua equipe. Nós temos aí na história da humanidade vários líderes que beneficiaram não só a equipe, mas a sociedade, tá? A humanidade. Então, um conselheiro que aplica seu conhecimento em situações difíceis, críticas, complexas, conflituosas, pode ajudar e muitos outros, né, pessoal? Então, para solidificar nosso entendimento, faremos aqui uma atividade reflexiva. Vamos identificar dados e informações, transformar informações em conhecimento e discutir, certo? Na próxima aula, como aplicar a sabedoria no dia a dia, certo? Então, neste exercício, vamos revisar justamente exemplos de dados e informações, praticar a identificação e diferença entre eles, e isso vai ajudar a esclarecer cada um de vocês como é que se relaciona e essa transformação, né, de dados em informação, de informação em conhecimento, conhecimento em sabedoria, certo? Então vocês, né, alunos, serão convidados pelo esse trabalho e atividade que a gente já postou para vocês, um conhecimento aplicável. Vocês podem ver lá nas instruções, né? Enfim, as fontes de consulta que deixei para vocês lá no disco virtual, tá? Várias fontes de consultas, certo? Tá tudo lá discriminado, pessoal. Isso incentivará você a pensar, a raciocinar, a refletir criticamente sobre essas transformações de dado em informação em conhecimento, e do conhecimento em sabedoria. Está bem? Então tá. Então, encerrando aqui a nossa aula aqui, nossa videoaula, teremos essa discussão na próxima aula e como podemos aplicar essa sabedoria em nossas vidas, no dia a dia, no seu dia a dia, da sua profissão, na sua família, na sua comunidade. Essa troca aí de experiências vai te trazer questões enriquecedoras. Vai fazer com que você tenha novas ligações sinápticas e uma compreensão melhor de como é que as coisas acontecem no dia a dia, certo? Ok? Então tá aqui, ó, diferença entre dados, informação, conhecimento, sabedoria, certo? Então o que acontece no mundo atual, em que a tecnologia da informação, né, hoje tão presente em nossas vidas, no nosso dia a dia, tá? Ela está em todos os lugares, está presente
em todos os momentos. E é importante diferenciar dado e informação, certo? E para isso, dados são fatos discretos, objetivos, obtidos muitas vezes de sensores, experimentos, questionários, sistemas. Trata de algum evento, fenômeno. Exemplo, uma boia, né, no oceano, no mar, que vai capturar dados de correntes oceânicas. Informação, né? Informação aí são dados contextualizados, sistematizados, sabendo quem, o que, quando, por quê. Né? Exemplo, esses dados da boia indicam quanto, com que frequência as correntes oceânicas mudam de uma direção para outra, né? Certo? E o conhecimento. Conhecimento é informação aplicada às questões, responde a questões como por quê. Vamos dar exemplo, dessa mesma, partindo lá da boia para os relatórios. Agora, o conhecimento, análise da direção dessas correntes, tá? Ao longo do tempo, sugere que mudanças periódicas podem ser aplicadas, né? Explicadas pela presença de redemoinhos fora da plataforma continental, certo? E aqui nós temos a sabedoria, que é a captura, ok? Tanto do conhecimento do alto nível, tá? Do conhecimento dessa presença, dessas correntes, dessas mudanças, influencia o que as grandes correntes de alto mar e esses vórtices que se tem deveriam ser integrados a modelos de controle de poluição marítima. E aí está o desafio do conhecimento, né? Pense logo, exista, né, gente? Então esse desafio aí a gente já passou para vocês, está em trabalhos e atividades, tá? Então vamos lá, tá? Ok? E faço conforme as instruções. Não se esqueça de citar as fontes de pesquisas, não se esqueça de botar o cabeçalho com todas as informações, né? Qual o seu curso, qual ali sua turma, seu nome completo, o nome do professor, a disciplina, faça esse cabeçalho, dê um título e responda a esses questionamentos desse desafio que vocês estão vendo aí e que está em trabalhos e atividades, certo? Não se esqueça da forma como que é pedido, que é em PDF, certo? E citando as fontes de pesquisa, de referências, né, bibliográficas, onde que vocês consultaram, como vocês consultaram, tá? E depois, né, na próxima aula a gente vai discutir a respeito desse desafio. Tá bom, pessoal? Grande abraço e até a próxima aula, pessoal. Valeu, grande abraço a todos.